Olá, que tal? E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo certo? Você está se preparando já para o Enem, vai fazer sua inscrição e na hora de optar pela língua estrangeira, vai optar pelo espanhol. E aí você vai pensar, mas como é que eu vou estudar para essa prova? Como é que eu tenho que me preparar? Já que não existe um conteúdo específico, um conteúdo pontual que é cobrado nessa prova. Mas, olhando para as provas dos anos anteriores, a gente consegue se preparar, sim, adequadamente para a prova de espanhol. Olhando para trás, a gente consegue pegar 5 pontos que você deve prestar atenção para fazer essa preparação de maneira mais efetiva para que você responda a sua prova com mais segurança, com mais tranquilidade e até com mais rapidez. Bom, são 5 pontos, pessoal. Primeiro deles, espanhol e português não são iguais. São línguas muito parecidas. Isso não tem como se discutir. Mas isso não quer dizer que elas sejam iguais. Tem coisa diferente, sim, tanto no aspecto gramatical quanto no aspecto de vocabulário. Então você precisa estudar gramática, conhecer as especificidades da língua, conhecer os aspectos gramaticais, o que é igual ao português, o que é diferente do português. Como eu falei, não existe um conteúdo gramatical específico. Nas últimas edições do Enem, em muitas edições anteriores, não houve cobrança específica e pontual de gramática no Enem. Então, a gramática, os conhecimentos das regras da língua, não é a finalidade da prova, mas a gramática ela é usada como meio, como instrumento para você chegar à finalidade da prova, que é a compreensão de textos em língua estrangeira. Então, ter o conhecimento da gramática vai te ajudar a compreender melhor o texto e a não cair em armadilhas, em pegadinhas com relação às estruturas dessa língua, certo? O segundo aspecto tem a ver com vocabulário. A maioria das palavras, aliás, a grande maioria das palavras são muito parecidas em português e em espanhol. Eles compartilham muito vocabulário, os dois idiomas. Mas nem tudo é igual. E existem os chamados falsos cognatos, que também são conhecidos como falsos amigos. E aí eles são falsos amigos por quê? Porque eles enganam. Pois é, são palavras que parecem uma coisa, mas são outras. São palavras que existem na língua portuguesa e na língua espanhola, com uma escrita igual ou muito parecida, mas os significados são diferentes. E aí, se você não tiver o conhecimento dessas palavras, se você não souber o real significado de um falso cognato, você pode interpretar um texto de maneira errada. E aí, você não vai conseguir chegar à resposta correta da questão. Então, é importante conhecer a gramática da língua e uma lista de vocabulários dessa língua, ter um bom repertório de palavras e conhecer os falsos cognatos, certo? Segundo aspecto para você pensar a respeito, tem a ver com os gêneros textuais. Bom, a prova de espanhol, ela apresenta 5 questões baseadas em 5 textos. Lembra que eu falei que o objetivo dela é analisar a sua capacidade de compreender um texto na língua estrangeira? Pois é, então vão aparecer muitos textos na prova, de vários gêneros diferentes. E aí, é super interessante que você tenha familiaridade com a maior quantidade de textos possíveis. Então, leia textos informativos, jornalísticos, científicos, literários, poesia, música, carta, textos históricos. Quanto mais e quanto maior quantidade de tipos de texto, melhor. Você ganha familiaridade com esse gênero, você ganha familiaridade também com o vocabulário usado em cada tipo de texto, e aí você vai entender a função social desse tipo de texto. Você vai compreender não só o que ele quer dizer, mas para que ele serve. E saber fazer essa conexão é muito importante na hora de responder as questões sobre o texto. Então, não se preocupem na hora de
pegar um texto e querer traduzir palavra por palavra do texto inteiro. Não faça isso, você vai perder muito tempo e não é o objetivo da prova. Leia o texto de maneira global, entenda o que ele quer dizer, que tipo de texto é esse e o que se quer dizer com um tipo de texto desse, tá certo? Então, trabalhe gêneros textuais variados. Terceiro aspecto tem a ver com cultura hispânica. Gente, nas últimas edições das provas, a gente viu que elas estavam recheadas de textos que falavam sobre os vários aspectos da cultura hispânica. São muitos países os que falam espanhol como língua estrangeira. E a prova do Enem costuma gostar de trazer os aspectos culturais desses países para a prova. Então, conheça quais são os países que falam espanhol. Saiba um pouquinho da cultura de cada um, dos aspectos mais relevantes sobre política, sobre economia, sobre literatura, sobre música. Por quê? Isso te ajuda bastante na hora de compreender o texto. Se você está lendo um texto que você já conhece o assunto que ele está abordando, você vai ser mais rápido na compreensão. Vai ser mais fácil para você entender do que aquele texto está falando, do que se você estivesse lendo um texto que você não sabe, nunca tinha ouvido falar sobre esse assunto. Então, conhecer os assuntos que podem ser tratados na prova te ajuda muito na melhor compreensão e na melhor resolução da questão. Então, esteja ao par dos aspectos da cultura hispânica, não só da Espanha, mas dos outros países da América que falam espanhol. E paralelo com a cultura hispânica, eu falo sobre as atualidades, porque o Enem adora falar de temas atuais. Assuntos que estão na mídia, que estão nos jornais, que estão nos telediários, na internet. O Enem gosta de trabalhar com esses assuntos que estão em pauta e também mostrar o impacto desse assunto nos países que falam espanhol. Como é que isso reflete nesses países? Então, atrelado com a cultura hispânica, saber das novidades, saber do que é tendência, saber do que é atual, certo? E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre a objetividade. Pessoal, a prova do Enem, ela é muito objetiva. Bom, então vai ter um texto e uma pergunta sobre esse texto. Seja objetivo na sua leitura e na escolha da sua resposta. Não tem espaço para subjetividade, não tem espaço para opinião pessoal, não tem espaço para suposições, não tem espaço para o que não está dentro do texto. Então, o texto ele vai ser sempre muito objetivo e vai buscar e vai exigir de você uma resposta objetiva também. Então, tome cuidado, porque você não pode, embora você possa conhecer o assunto do texto que vai aparecer na prova, tome cuidado para não deixar o que você já sabe sobre esse assunto ou a sua opinião sobre esse assunto interferir na sua resposta. Normalmente, a resposta é objetiva e de fácil localização no texto. Então, na hora de responder as questões, tente localizar a resposta no texto. E, além do mais, confira nas alternativas que você marcou como erradas onde está o erro, identifique o que elas têm de errado e o porquê que a alternativa que você escolheu como certa está certa. Então, pensando nesses 5 aspectos, pessoal, você vai fazer a prova com mais facilidade, com mais clareza, com mais rapidez e com mais tranquilidade. Associe 2 elementos. Estude gramática pelas nossas aulas aqui do Estude e leia muito, leia tudo quanto é tipo de texto, que o resultado disso vai ser sucesso, beleza? Então, bons estudos, que esse ano seja muito proveitoso para vocês e que no final do ano, na hora de resolver a prova, seja sucesso, beleza? Um besito e hasta luego!